Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa ação de extensão do nosso projeto sobre arte pública no Espírito Santo. Eu gostaria de pedir para a equipe da gente ligar as suas câmeras nesse momento para a gente se apresentar para o grupo de professores que estão com a gente nessa atividade, né? Então, inicialmente, meu nome é Cirilo, eu sou professor do Centro de Artes da UFES, né, e sou coordenador do Laboratório de Pesquisa e Extensão de Artes do LENA, né, que promove promovendo essa atividade junto com a PROEX e a Secult, né, do Cultura, né. A gente quer agradecer a Secult, né, pela parceria que está viabilizando que a gente realize um desejo nosso já há alguns anos de tornar o nosso projeto de pesquisa, né, algo que saia das gavetas da UFES e possa efetivamente chegar aonde o conhecimento deve chegar, né, que é efetivamente com essa troca com a sociedade, né. Então, a gente está aqui com a equipe, a Marcela, que vocês já estiveram conversando com ela pelo chat. Marcela aí. Boa noite, pessoal. Então, como o Cirilo já me apresentou, eu sou a Marcela Belo. Já estamos juntos, né? Eu, o Cirilo e a Ciliane nesse projeto há 10 anos. Então, esse ano nós comemoramos nossa primeira década, né, Cirilo, do projeto, e juntos há mais tempo, mas no projeto há 10 anos. Então, eu faço parte do LENA como pesquisadora, e atualmente faço doutorado, né, em artes na UFMG. Então, gostaria de agradecer também ao LENA, à UFMG, à Secult, por esse projeto que é tão prazeroso trabalhar, e é o nosso projeto de vida, né, Cirilo, que não acaba nunca, né? Então, e eu gostaria então de chamar a Ciliane para se apresentar também, que faz parte da equipe, e aí depois, logo em seguida, daremos início então à apresentação com o Cirilo na fala, e nós temos também a nossa intérprete, temos 3 intérpretes hoje, e agora no momento é a Flávia, depois teremos a Cristina e a outra, como é o nome, Cirilo? A Cristiane e a Regina. Cristiane e a Regina, que estão, né, nos dando esse apoio. A Heloísa também está aí. Heloísa, você podia ligar a câmera para vocês estão juntos. Aqui nós temos as duas meninas. Aí a Cristiane e a Regina estão ali, a Heloísa está aí com a gente também, né, faz parte da equipe, é o recém-membro da nossa equipe. E nós temos... A Heloísa entrou no grupo exatamente nesse momento em que a gente decidiu fazer essas ações, né, junto aos professores das diferentes escolas no nosso estado, né, da educação básica, do ensino público e privado, com essa finalidade, então, de criar junto com vocês alguns instrumentos, né, para que vocês possam trabalhar questões da cidade a partir dos próprios monumentos. Então, aí a Ciliane, com a palavra, então, rapidamente para a gente iniciar. Boa noite, sou Ciliane, como a Marcela falou, né, já adiantou, faço parte desse grupo também há 10 anos aproximadamente, e a gente está aí estudando sobre arte pública capixaba, né, a questão dos monumentos, a interação, o resultado dessa interação na nossa sociedade, comunidade, né, as expressões. E a gente veio trazer aqui para vocês um pouquinho do resultado disso tudo, né? E bater aqui uma troca, né, de informações, de ideias, e vamos começar então. E nós temos também conosco o Felipe, que é mestrando em artes lá no PPGA da UFES, né? Ele está off porque ele está cuidando da nossa transmissão, nos dando essa força aí para que tudo seja viabilizado da melhor forma possível. E a Heloísa, ela ficará responsável pelas questões do chat. Então, perguntas vocês podem fazer à vontade durante a fala do Cirilo, as nossas intervenções também. Podem registrar tudo no chat, e nós vamos... ela vai recolher as perguntas e teremos o nosso momento de debate. E também temos uma folha... Teremos também um formulário de presença. Esse formulário será enviado o link pelo chat do YouTube, e até o final da transmissão, até o final dessa aula de hoje, síncrona, né? Vocês podem preencher, e quando a aula encerrar, a transmissão encerrar, o formulário será fechado, tá? Então é só para marcar a presença de vocês hoje.
A Marcela acabou dando início aí a essa perspectiva antes da gente entrar na aula, que é da própria metodologia do curso, né? Alguém perguntou agora há pouco no chat, eu não consegui responder lá, porque eu não sei porque o meu chat do YouTube está desativado, aqui eu não consegui ativar. Tem tanta coisa para a gente ativar, isso não... mas qual é a duração da aula, né? Então, assim, o nosso curso está pensado para 16 horas, geral, o certificado que vocês vão receber de um curso de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, é um certificado de 16 horas. Essas 16 horas são distribuídas em duas atividades síncronas, uma delas é essa que nós estamos fazendo agora, e atividades que são remotas, que são no ambiente virtual de aprendizagem. A duração das atividades síncronas, acho que até por uma questão que vocês estão também nesse lead com as atividades mediadas com o aplicativo, né, elas não devem exceder 1h30, no máximo 2 horas. Então, no máximo que a gente pensou é que o nosso curso vá até hoje, tanto na quinta-feira que vem, que ele vá até as 9 horas da noite. Não passa isso, até porque todos nós estamos vindo de uma longa jornada de trabalho também ao longo desse dia, né? Então, é muito duro você ficar mais do que 1h30, no máximo 2, sentados de novo na frente de uma tela. Então, a duração não vai exceder isso, né? O curso está, então, pautado em algumas atividades que são síncronas, como essa, e assíncronas. As assíncronas estão na plataforma, né? No Classroom, nós mandamos o convite para vocês, a maioria, né, grande parte conseguiu entrar pelo convite, outro ainda não conseguiu, nós estamos mandando outro link também que está favorecendo. Então, se alguém está assistindo a gente e ainda não conseguiu acesso à sala, busque esse acesso, porque algumas atividades que vão complementar essas 16 horas estão exatamente na plataforma. A Marcela lembrou, durante as atividades síncronas, como essa aula de hoje, vai entrar um link no YouTube com um formulário de presença. Então, durante a aula, em qualquer momento, a gente vai colocar 2, 3 vezes esse formulário, então vocês acessem, né? Você perdeu o primeiro, tenta pegar o segundo, porque quando acabar a transmissão, o formulário também ele fica fechado, né? Então, não comer mosca com isso. As atividades assíncronas, as que são na plataforma, a própria plataforma, quase todos nós estamos trabalhando com essas plataformas do Classroom, ela permite a gente acompanhar essa frequência, essa atuação na plataforma, né? Mas mais que isso, tem as atividades para serem executadas e vocês vão encaminhar. Naquele e-mail que a gente enviou, explica direitinho o peso de cada item de avaliação e o que é necessário, né? Os 75% de presença, os 70 pontos de apresentação, mas só o trabalho final que vocês vão fazer vale 60 pontos, né? Então, não é nenhuma coisa complicada de ser feita. A gente fez uns quiz muito pequenininhos lá, só mesmo de fixar a questão, assim, dos nossos conteúdos, tá? Então, a aula de hoje, o nosso objetivo principal, né, é discutir o conceito de arte pública a partir desse conceito de paisagem urbana, né? Nós temos trabalhado com a perspectiva de que a cidade é um ecossistema, né, que é cheio de diversos elementos e seres que compõem esse ecossistema, orgânicos e inorgânicos, né, e que a paisagem urbana se constrói nesse ecossistema. E dentro dessa perspectiva dessa paisagem, a cidade, os monumentos, e aí a arte pública, para vocês entenderem a diferença de monumento e arte pública, ela vai se instaurar. Então, o objetivo principal dessa nossa aula de hoje é, então, estabelecer esses conteúdos básicos que vão auxiliar vocês responderem às primeiras atividades que estão lá na plataforma e a pensarem já, então, a atividade final que vocês vão fazer. Eu vou iniciar aqui a transmissão. Durante a transmissão, somente a Flávia, né, vai ficar acessível com a câmera ligada, somente as meninas que são os tradutores. Eu vou também desligar a minha câmera durante esse processo, tá? As meninas estão acompanhando tudo lá no YouTube, como vocês viram. Vocês vão poder fazendo as questões e, ao final da minha fala, a gente abre de novo para todo mundo e aí, então, por intermédio da Heloísa, a gente vai respondendo as questões que vocês colocaram no YouTube, tá? Então, eu vou pedir licença para vocês para desligar a minha câmera, né, e iniciar, então, efetivamente a nossa apresentação aqui, né? Ok.
Então, nós estamos trabalhando com essa perspectiva, então, da arte pública e esse lugar da arte pública, né, como uma proposição para a gente entender a constituição e a formação dessa complexidade que é a paisagem urbana. Inicialmente, eu queria que vocês se atentassem a essas imagens, vissem essas imagens, tá? Eu vou chegar até o João delas, dando um tempo para vocês verem, sem falar nada. E aí, a pergunta que a gente faz, que é a pergunta que inicia a nossa reflexão, então, sobre a paisagem urbana. Qual é a diferença? Onde é que está a diferença dessas imagens? Né? O que elas têm efetivamente de diferente? Né? Nós partimos do princípio que o que constitui a diferença dessas imagens, né, que a gente pode até já chamar dessa paisagem recortada, está no que a gente acha que está vendo. Né? Tá, né, de fato, no modo como a gente está vendo as coisas. Né? Esse modo de sentir, né, esse modo de perceber, esse modo do sentir especificamente, ele se dá no ser humano, né, de dois modos, né, por uma ação mecânica e por uma ação sensível. Né? A ação mecânica é uma capacidade física do nosso corpo, né, que está pautado na captura dos fenômenos que nos rodeiam por meio de um dos nossos sentidos, a visão, o tato, a audição, o olfato ou o paladar. Né? Então, isso é uma capacidade física do nosso corpo, né, que nos ajuda a capturar o sensível. A gente está com a tradutora de Libras, e é exatamente na falta de um desses sentidos, a gente tem que trabalhar outros sentidos para poder garantir essa existência do corpo, essa permanência do corpo. O que ocorre é que nós, seres humanos, diferente dos outros animais, a gente não tem só essa ação mecânica, a gente tem também essa ação sensível. Né? Essa ação sensível, ela não é uma capacidade física, ela é uma habilidade adquirida. Né? E, por exemplo, voltando à questão da Libras que a gente está, na falta de um desses sentidos, né, esse sujeito que tem uma redução ou a total falta desse sentido, ele tem que adquirir outras habilidades e exigir desses outros sentidos que estão funcionando bem, que eles deem conta de suprir essa outra questão. No caso, né, quem tem alguma deficiência auditiva, né, uma baixa audição e tudo, precisa aprender um outro alfabeto, precisa aprender a leitura labial, precisa aprender um outro alfabeto para poder conseguir, né, então essas habilidades elas são adquiridas, né, e elas, indiferente daquilo que é capturado mecanicamente pelo sentido, essas ações elas são capturadas pelo espírito, no sentido filosófico do espírito, né, e elas vão implicar numa mudança de como os nossos sentidos funcionam. Né? Então, é através dessa habilidade adquirida que a gente vai aprender a ver depois de olhar. Olhar é um ato mecânico de enxergar as coisas. Ver você tem uma intencionalidade de querer ver aquilo que se coloca diante dos seus olhos. Né? E a mesma coisa para os outros sentidos, é tatear depois de tocar. Isso aqui, para mim, dessa questão do tato, eu nunca vou esquecer, eu fui monitor de uma disciplina de desenho na minha graduação, e nesse ano, na Universidade Federal de Uberlândia, foi o primeiro ano em que teve, isso em 80 e... nem se falava dessa pessoa de inclusão, mas a gente teve, em 87, uma aluna que era deficiente visual, né, e ela tinha 100% de deficiência visual, apesar dela ter enxergado até os 4, 5 anos. Cirilo, só um minutinho. Eu acho que seria melhor você ligar sua câmera, porque aquela questão não deu muito certo de ficarem só as duas, tirarem os outros quadrinhos. Tá, eu ligo aqui. Porque aí você fica do ladinho da Flávia, acho que fica ótimo. Tá, eu falo com as mãos também, né? Porque fica muito distante você sem a câmera. Tá. Então tá bom. Tá, então estou eu aí, né?
Então, nessa questão que eu estava aqui falando dos modos de sentir, eu estava falando aqui dessa minha experiência na graduação. Então, essa menina, ela apresentou um trabalho que foi uma das coisas mais horríveis visualmente que eu vi como resultado final da aula dela. Quer dizer, era feio o objeto, né? E aí, ela falou para a gente, esse trabalho não é para ser visto, ele é para ser tocado. Fecha os olhos e toca o trabalho. Eu nunca vou esquecer dessa experiência minha, porque eu fechei os olhos e comecei a passar a mão sobre o trabalho. E tudo aquilo que eu tinha visto que era feio, que era pedaço de lixa, pedaço de pele, pedaço de espelho, tudo aquilo virou textura, tudo aquilo virou temperatura. E você saía de uma coisa super macia da pele do coelho e passava a mão da aspereza da lixa. Então, isso me fez ter uma... E quando você percorria todo o trabalho, você tinha uma outra experiência, você tinha uma outra vivência, né? Então, isso era tatear, sabe? Só pôr a mão em cima é o tato. Mas tatear é procurar, é colocar a intenção de encontrar algo. E é disso que a gente está falando. Esses modos do sentir, eles passam por isso. Por isso essa ação é uma ação sensível. Então, aí, é o ouvir depois de escutar, é o cheirar depois de farejar, é o saborear depois de comer, né? Então, é como a gente transforma os nossos sentidos em mais do que uma função mecânica, instintiva de manter o nosso corpo vivo como os outros animais fazem, né? Então, o que é esse ver depois de olhar, por exemplo, nessas imagens que a gente está falando, né? Essas imagens, elas são nuvens, essas nuvens, elas são gelo, elas são lixo, né? Então, é aí que vai entrar a informação adicional e que a gente precisa aprender a ver e perceber as diferenças. Nessa imagem especificamente, né, a imagem de cima são nuvens vistas de um avião, mas o de baixo é espuma de poluição, é sujeira, é lixo, é espuma de poluição no rio Tietê, na região ali de Salto e Pirapora, em São Paulo, né? Mas capturada a imagem, recortada da paisagem, ela ganha uma outra interpretação. E mesmo eu talvez falando que é lixo, talvez vocês não consigam ter essa impressão do lixo nelas, né? Então, a gente precisa aprender a ver para perceber as diferenças, e é da constatação dessa diferença que efetivamente nasce a percepção que a gente tem dos espaços e automaticamente da paisagem urbana, né? Então, a cidade, né, que a gente percebe, ela se apresenta como um conjunto de aspectos que caracterizam aquele lugar, né, e que a gente detecta isso, né, comparando esse lugar com outros conjuntos de lugares, né, que revelam, então, uma intencionalidade do nosso olhar, né. Então, a gente pode dizer que a comparação, ela vai estabelecer, então, as diferenças, né. Então, assim, né, paisagem não é o que está diante dos nossos olhos, mas o que a gente vê do que está diante dos nossos olhos, né? Aquela segunda imagem, né, que eu falei que é a espuma poluída do rio Tietê, né, ela se torna uma paisagem na captura que consegue abstrair todo o entorno que está dela. Então, a paisagem é o recorte que a gente faz, né, e a paisagem urbana, como recorte, ela é uma linguagem, né? Porque a gente percebe e explica, primeiro, né, em primeiro lugar, o que a gente pensa sobre as imagens. Então, a primeira impressão que a gente tem da imagem, né, ela não está na imagem, ela está no que a gente sabe sobre aquela imagem. E, no segundo lugar, só que efetivamente a gente vai ver o que está colocado na imagem, né? Então, a gente pode dizer que a linguagem, né, ela tem modos de funcionar, né? Então, a gente fala diretamente do efeito que o objeto, no caso o monumento, provoca na gente, né? Assim, gosto, não gosto, né? Que coisa feia. Isso é um efeito primeiro que a gente tem dos monumentos. Mas aí a gente começa a estabelecer, então, comparações com as coisas, né, que produzem um efeito semelhante, né? Nossa, isso é feio, parece cocô de cavalo, né? Não, nossa, isso é tão bacana, isso me lembra, percebe? Então a gente vai estabelecendo comparações e vai construindo efeitos sobre esse objeto. E a gente vai fazendo, então, com isso, inferências, né, sobre esse processo, né, que vai levar esse objeto a causar determinado. Por que aquilo me causa nojo? Por que aquilo me causa uma certa comoção? Então, são essas inferências que a gente vai fazer, né, nesses modos, então, indiretos, a gente pensar
os monumentos e a arte pública como uma linguagem, né? Então, como a gente processa isso, né? Como é que o que a gente sabe a respeito das imagens, de um modo geral, dos monumentos? A gente pode dizer que isso se estabelece a partir de 3 termos: os termos de comparação, os termos de causa, os termos de efeito. Gente, nada disso está cobrado de vocês desse jeito lá nos quiz, não. Isso é mesmo uma fundamentação, tem textos, quem entrou na sala virtual viu que nós temos uma biblioteca PDF que está lá, e quem tiver interesse, lógico que em 16 horas não dá para você ver tudo isso, mas quem tiver interesse depois, pode buscar essa sala, buscar esse material e ler isso com mais calma. Então, para a gente ler as coisas, a gente então vai ter esses 3 termos. Nos termos de comparação, a gente tem a ressonância das formas, o que a forma reverbera, né? A própria forma de grumo, aquela ideia de grumo branco, vai criando uma ideia de nuvem, né? A ideia de espelhamento, né, que essas construções que se espelham na água, né? Aí a gente tem os termos de causa, né? E toda causa gera um efeito, né? A própria fatura da fotografia, de onde a fotografia é retirada, qual o recorte, qual o enquadramento que é feito, qual é a paleta de cores, daqueles excessos de brancos, né? Aquele branco, né, que flutua, que tem um espelhamento da cidade sobre ele, quer dizer, todo esse conjunto de coisas, eles vão provocar um efeito em quem vê a imagem. Então, eu não acredito que alguém de vocês tenha olhado para aquelas imagens iniciais e não tido uma percepção de algo que fosse comovedor, que fosse encantador, que fosse, de um certo modo, surpreendente, que fosse tranquilo. Ninguém olhou para aquelas imagens pensando no lixo, pensando no nojo que está lá colocado. Porque isso se instaura na paisagem, como a gente viu, mas isso se instaura também no monumento. É como ele está colocado que vai causando e provocando um efeito em quem recebe, em quem observa esses monumentos, né? Então, explicar um monumento que se instaura na paisagem urbana, né, vai estar sempre pensado do ponto de vista histórico-cultural, né? E a gente parte, nesse estudo que nós fazemos, né, da premissa de que a paisagem, ela tem efetivamente um efeito sobre nós, porque a paisagem é um produto da ação humana, né? Então, a natureza e o que se coloca diante dos nossos olhos é uma coisa, mas quando eu foco o olho e construo, então, uma paisagem, essa paisagem que eu construí, como aquelas fotografias, aquelas imagens que vocês viram nisso, elas são um produto de uma ação humana, de uma construção humana, né? Então, de um modo geral... Cirilo? Oi? Nós precisamos trocar a intérprete. Ok. Vamos dar um tempinho, que agora vai ser a Cristiane, né? Tá bom, desculpa, é porque como eu estou na outra aqui, eu não consigo perceber isso. Posso seguir? Pode sim. Ok. Então, como eu estava falando antes, né, a paisagem, ela é um produto da ação humana, né? Então, como a gente pensa o monumento, né, a partir desse conceito de paisagem, a gente pode dizer que existem 3 maneiras de trabalhar, de pensar o monumento. Só lembrando que, assim, tem um livro que está lá também na bibliografia, que é O Culto Moderno aos Monumentos. E, apesar de O Culto Moderno, é um texto escrito no final do século XIX, começo do século XX, que é do Alois Riegel, é o primeiro cara na nossa história que pensa o que são essas estátuas colocadas nas cidades. Então, ele é contratado pela Prefeitura de Viena para fazer um inventário dessas obras, ele então vai cunhar esse termo monumento aplicado efetivamente a essas esculturas, essa estatuária urbana, né? E o termo monumento, ele deriva do latim monstrum, do latim monere, né? Que é algo que sinaliza, que adverte, né, que é colocado para alertar que tem algo. Quem de vocês assistiu Indiana Jones ou qualquer desses filmes assim, recentemente, aquele Jumanji 3, né, que eles são capturados pelo jogo e eles vão parar, aquele momento que eles vão tentar chegar na pantera para colocar a pedra, tem todo aquele conjunto das panteras, tudo aquilo que vai então sinalizando que ali tem algum perigo. E Indiana Jones, né, que é da minha geração, você chegava nos lugares, então tinha aquelas caveirinhas, aquelas cabecinhas minúsculas que diziam que ali tinha povos que podiam te matar e ainda diminuir a sua cabeça. Então,
o monumento, ele surge nessa ideia de algo que sinaliza, que adverte que há algum perigo, que alguma coisa ali deve ser pensada, né? E daí essa perspectiva, então, de que a geração seguinte precisa ter uma ideia sobre isso, né? Cirilo, desculpa te incomodar, só mais uma coisinha. Heloísa, para poder tirar a mãozinha levantada, porque atrapalha a leitura de sinais das libras. Isso, não precisa mais levantar a mãozinha, que eu vou avisando o Cirilo nessa troca. Tá, joia, fica melhor mesmo. Então, assim, as 6 maneiras de pensar o monumento, então, pautado nisso que eu estou falando, que ele adverte, o monumento, ele demarca, ele sinaliza, ele comunica, né? Quando a gente, por exemplo, nós temos uma linha toda de pesquisa dentro do nosso projeto que trabalha, por exemplo, com arte funerária, né? Então, o túmulo, ele demarca, ele diz, aqui, se a gente pensa no Stonehenge, se a gente pensa nos menires, né, eles demarcam um lugar, eles sinalizam que ali há algo ou alguma coisa, né, que precisa ser temida ou memorizada. Então, de um modo geral, os monumentos, eles comunicam, eles são uma linguagem que comunica, né? Então, o monumento existe, então, na própria presença física dele, né? O monumento existe a partir da feitura dele, do processo de criação dele, e o monumento existe como uma experiência, né, da sua recepção por parte dos sujeitos, né, dos transeuntes de nós que vivemos e ocupamos os espaços, principalmente das cidades que a gente está falando, né? É esse contexto cultural do monumento. Então, nessa esfera pública, né, nessa coletividade que é a cidade, é que se instaura efetivamente o monumento. Instaura efetivamente o monumento como arte pública, né? Que depois, no finalzinho, vocês vão entender isso um pouco melhor, né? Então, nosso foco está efetivamente na recepção das obras, né? No que aprendemos delas e do que inferimos a elas, né? Então, o nosso projeto de pesquisa, desde, como nós estamos fazendo 10 anos nessa trajetória, nós fizemos um inventário, né, um inventário básico, é óbvio que essas coisas se atualizam o tempo inteiro, né, mas nós fizemos um inventário básico dos 78 municípios capixabas e os distritos desses municípios. Então, nós temos um inventário da grande maioria dos monumentos que existem hoje no Espírito Santo. E isso é um trabalho de vida, como a Marcela falou logo no início, porque a cada dia surgem monumentos novos e a gente tem que ir atualizando os monumentos. Então, a gente passou uma grande parte do nosso trabalho inventariando esses documentos, e agora nós estamos numa fase em que a gente está fazendo reflexões, fazendo inferências sobre eles, e passamos para essa fase simultânea, então, que é da visibilidade, dessa popularização, desse compartilhamento, desse conhecimento que a gente está produzindo, que é o que gera esse curso que a gente está fazendo, começando hoje com vocês, né? Então, nós, como professores, né, nós criamos percursos, nós criamos itinerários afetivos, né, que inferem um certo sentido nas cidades. Elas causam efeito. Quando, por exemplo, eu selecionei aquelas imagens iniciais, eu estou inferindo um sentido, eu estou fazendo uma escolha, eu estou construindo um itinerário afetivo que visualmente vocês vão percorrer, né, inferindo um sentido naquelas figuras e causando um efeito para vocês, inclusive para depois tentar desmontar alguns desses efeitos, né? Então, nesse sentido, pensando então que nós inferimos percursos a partir, inferimos sentido a partir de percursos que a gente cria, os monumentos então se instauram de diferentes maneiras nas cidades. Isso aqui é um recorte para a gente entender essa perspectiva do monumento no contexto cultural dele, no contexto histórico-cultural especificamente. Esses aqui são alguns monumentos que estão aqui na Serra Capixaba, né, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Domingos Martins, né, e que falam da ocupação pomerana dos alemães e dos italianos, dos imigrantes, né, que ajudaram a construir esse interior do Espírito Santo, né. Então, cada uma dessas cidades, elas têm um tipo de memorial que marca essa ocupação. Então, eu posso criar hoje, nesses 78 municípios do Espírito Santo, roteiros que falam dessa história de ocupação do solo espírito-santense, né? Pelo viés da colonização pomerana, pelo viés da colonização italiana, pelo viés
da presença negra no Espírito Santo, da presença dos povos originais, né? Então eu posso ir traçando percursos, entendendo esse contexto cultural, esse contexto histórico-cultural. Mas também, se a gente pensa que o monumento ele existe num contexto cultural, ele existe num contexto do processo de criação dele, ele existe no contexto do monumento em si, se a gente pensa, então, essa descrição que a gente faz dos monumentos, ela é efetivamente uma relação entre a causa, né, lembrando lá dos termos de causa, né, e do conceito que geram um efeito no sujeito. Então, tudo isso, né, toda essa leitura, ela depende da referência recíproca que eu, pesquisador ou professor, né, e vocês aí também pesquisadores e professores, né, e o meu interlocutor, os meus alunos, a própria cidade, mas se a gente pensa que vocês estão aqui exatamente porque vocês são professores, então o interlocutor imediato de vocês são os alunos, né, a gente tem que ter, então, essa referência recíproca entre a palavra e o objeto. Essa interdependência entre o que eu digo e o efeito que eu quero causar no outro que vai fazendo, então, que vão mover essa descrição que a gente faz dos monumentos, essa explicação. Então, a explicação de um monumento, então, ele depende do relevo, ele depende do volume, né, que a gente escolhe dar, né, nessa descrição verbal que a gente faz desse monumento, né. Essa descrição, ela representa, antes de qualquer coisa, o que a gente pensa do monumento, né? Eu falo muito com os meus alunos, meus orientandos, que a gente só fala da gente mesmo. Então, a gente passa a vida inteira falando e analisando as coisas a partir de como nós percebemos as coisas. E, obviamente, não podia ser diferente, né? Eu só posso ver o mundo, né, através dos meus olhos, eu só posso ouvir o mundo através dos meus ouvidos, e eu só posso interpretar o mundo a partir do que eu sei, né, a partir da dimensão do conhecimento que eu tenho. Então, quanto mais amplo é a minha informação, que é o que o curso chama de background, né, de experiência colateral, é o pessoal da educação que chama de background, né, então, quanto maior é essa experiência colateral, quanto maior é essa experiência que eu tenho da vida, do mundo e dos fenômenos que ocupam o mundo, mais eu tenho capacidades de fazer inferências sobre um determinado objeto e fazer uma leitura, no caso do monumento, de um determinado monumento nessa paisagem da cidade. Então, se a gente estava pensando o monumento inicialmente na sua materialidade, a gente tem que perceber que ele tem um processo e ele tem um contexto. Essa imagem aqui, né, quem é de Domingos Martins que está assistindo a gente vai reconhecer claramente, é parte do processo de construção, né, não do processo de criação da obra, isso aqui já é uma obra para a instalação do objeto em Domingos Martins, que, por sinal, é esse monumento, né, que foi inaugurado exatamente hoje, às 17h30, estava marcado a inauguração dele em Domingos Martins. Vocês estão vendo em primeira mão um monumento que acabou de ser inaugurado hoje, acabou de ser disponibilizado para a gente na nossa cultura, né? E aquilo que eu falei com vocês, é um monumento que, coincidentemente, ontem o artista, que é o Hipólito, me enviou essas imagens, e eu falei assim, eu vou trabalhar com isso, porque é disso que a gente está falando. Nada disso é fechado, nada disso é hermético, é uma dinâmica. A gente fez um levantamento gigantesco, mas esse levantamento ele é contaminado o tempo inteiro por coisas novas que vão surgindo nessa dinâmica da cidade. E esse monumento, né, quem é de Domingos Martins vai reconhecer um pouco mais isso, é um monumento ao grupo de dança, eu não consigo pronunciar esse nome, é Bergenfraude, não sei como é a pronúncia correta, né, em pomerano, mas é um monumento criado aqui em Domingos Martins, inaugurado exatamente hoje, 21 de outubro de 2021, né, do Hipólito Alves. O Hipólito Alves é um escultor autodidata no Espírito Santo, né, ele fez a Dona Luísa Grinalda e o Vasco Coutinho ali em Vila Velha. Quem conhece Anchieta, a entrada do Santuário de Anchieta, o Padre Anchieta, que tem ali na entrada, também é do Hipólito, né? E foi através do Padre Anchieta e desse levantamento em Anchieta que a gente conheceu o Hipólito. E, para minha surpresa, quando eu comecei a estudar o Hipólito, eu descobri que o Hipólito era um grande escultor, com uma repercussão em São Paulo muito grande, trabalhando numa perspectiva
mais tradicional do monumento, desse monumento mais figurativo, mas com representatividade nacional tremenda e praticamente desconhecido pela academia, pela Escola de Arte no Espírito Santo, exatamente porque ele é autodidata, né? Então, em 2017, em 10 de setembro, ocorre, então, falando da questão do contexto, né, ocorre essa tragédia em Mimoso do Sul, todos nós devemos lembrar disso, né, em que aquele caminhão que transportava o grande inteiro se choca com o ônibus desses meninos que estavam vindo de Juiz de Fora, né, de uma apresentação de dança, e 9 desses dançarinos, o motorista mais o filho de uma das meninas que estavam, eles morrem, né. Então, isso é uma tragédia que comoveu todo o Estado, que forçou a ECO 101 a finalizar o processo de duplicação, né, da maior parte do trecho da BR-101 dentro do sul, principalmente do Espírito Santo, né. Então, talvez se esse acidente não tivesse ocorrido, eu não sei em que dimensão ainda estaria a gente pagando pedágio, e aquela duplicação não teria ocorrido, né. Então, 3 anos depois, o Hipólito Alves, né, recebe uma encomenda para realizar esse objeto, né, esse monumento a essas vítimas, né. E vale a pena dizer aqui que o Hipólito, ele é um cara que estava acostumado a lidar com o monumento religioso, né, que é a grande parte do monumento dele, e com os monumentos históricos. Então, quando ele fala da Dona Luísa Grinalda, do Padre Anchieta, né, do Vasco Coutinho, ele está falando de personalidades que fazem parte da nossa memória. Mas quando ele foi fazer esse monumento, ele está falando de pessoas do aqui e do agora, cuja morte é muito presente, a morte trágica é muito presente nesse cotidiano. E o Hipólito, eu acompanhei um pouco a produção dessa obra, e é por isso que ele me mandou as imagens. Ele me falou no começo do ano o quanto foi dolorido para ele, por exemplo, lidar com a mãe, esse menino que está representado no monumento, né? O corpo dele foi carbonizado, né? Então a mãe não tinha um corpo para enterrar, né? E ela viu, na hora que eles estavam decidindo quem é que seria, quem é que representaria, ela pediu para que fosse ele, porque ela poderia ter um corpo para o filho dela, ela não tinha lembrança do filho dela. Olha o peso, cara, que é isso em termos da construção simbólica desse monumento, o peso que isso tem para o próprio artista que lida com essa questão. Eu trouxe até uma frase dele aqui, foi muito pesado vivenciar isso, né? Então, para um artista que estava enfrentando o Covid, né, e essa coisa que todos nós estamos passando, ainda enfrentar essa dor da perda tão próxima, em enfrentamentos tão precisos, eles foram fundamentais até para que o Hipólito pensasse ainda mais nessa perspectiva o mais representativa possível da figura dessas 2 figuras que iam compor esse retrato, efetivamente, que vai compor isso, porque a mãe precisa de um corpo. É muito pesado isso. E agora, hoje, dia 21 de outubro, né, de 21, esse monumento foi inaugurado, né? Então, aquela primeira reflexão que eu fiz, que esse monumento estava lá, eu não sei nem se vocês perceberam que ele estava lá, dentro de uma perspectiva. Então, é o grupo de dança tradicional pomerana, então isso fala da cultura pomerana, está dentro naquela primeiro recorte de um itinerário que passa pela ocupação histórico-cultural das montanhas capixabas, mas o que eu estou colocando agora são questões que estão no monumento, e que tanto aquilo quanto isso inferem percepções, inferem modos com que a gente sente e se pensa nesse monumento. Então, independente de eu gostar ou não gostar do monumento na questão figurativa dele, a questão figurativa dele não é à toa, ela tem um porquê dela estar colocada, e a escolha do Hipólito para fazer esse monumento também não é aleatória, é exatamente o fato dele lidar extremamente bem com essa perspectiva da escultura tradicional, com essa perspectiva da figuração. Então, não passa pelo gosto, né? São questões de efeitos de sentido que são dados na medida em que a gente conhece o conteúdo e o contexto em que essa obra está inserida. Então, para o Baxandal é um sociólogo francês que ele é historiador da arte e sociólogo, que ele trabalha com o que a gente chama de crítica inferencial, que é pensar que é possível ler a obra de arte a partir das trocas, a partir das relações que essa obra tem
com o saber e com o cotidiano do lugar onde ela está inserida. É um autor que eu gosto muito, né? E ele diz, então, que as palavras, né, que a constitui a explicação da obra, elas são instrumentos de generalizações, que muitas vezes são não só indiretos, eles permitem inferir causas, caracterizar efeitos, fazer diversas comparações, né, como assume significado que efetivamente vamos usar apenas a partir de um jogo recíproco com o quadro, com o monumento, no nosso caso, né, com a obra, né, e que esse jogo é um jogo que extremamente evidencia a singularidade desse objeto. Então, essa escultura, esse monumento que eu estava falando com vocês, ele se insere numa questão ampla, mas ele tem uma singularidade, uma particularidade que carrega esse monumento de uma série de relações e de questões. E como monumento, lá do Hegel, ele adverte, ele sinaliza, né, ele faz relembrar para as futuras gerações, né, não só a importância dessa tradição da dança para a manutenção da identidade pomerana na Serra, mas também da tragédia que ocorreu e de como a gente pode tentar evitar futuras tragédias desse tipo. Então, o monumento tem essa força, né? Então, nesse sentido, então, tanto aquela perspectiva de pensar a constituição histórico-cultural da Serra Capixaba, como essa perspectiva de analisar as relações internas desse monumento que eu acabei de fazer, são itinerários. É isso que a gente chama de itinerários. Esses itinerários, eles inserem inferências afetivas que levam a gente a ler esses monumentos e a pensar a relação desses monumentos com a paisagem urbana que a gente está inserida, com esse ecossistema urbano onde nós estamos colocados, né? E dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha com dois tipos de inferências. Inferências de conteúdo, né, inferências conceituais, e inferências de forma, né? As inferências de conteúdo, né, elas podem permitir um itinerário que é histórico-cultural, né, que vai traçar, então, essas obras, as principais obras que retomam essa formação histórica e cultural do Espírito Santo, né, que é o que eu mais ou menos sintetizei naquela primeira imagem com vários monumentos na Serra Capixaba. Um itinerário religioso, então eu posso passar e evidenciar a partir dos monumentos na minha cidade ou no próprio Espírito Santo, né, que hoje, com esse levantamento, a gente tem uma ideia maior desses monumentos e desses percursos, né. O cristianismo é uma religião de base cristã, né, ela é muito próxima do que é o cristianismo propriamente dito, do que é Cirilo, Oi? Só um minutinho que nós vamos trocar a intérprete. E você precisa abaixar a mão aí no seu computador, no seu Meet, eu acho. Que eu acho que fica melhor. Pronto, tudo certo. O meu Meet está com a mão levantada? Não, acho que já baixou aqui, não está mais não aparecendo. Tá. Então tá bom. Por exemplo, estava falando de dentro desse itinerário religioso. Santa Leopoldina, por exemplo, onde é muito forte o luteranismo, né, que se a gente pensa lá na Reforma Protestante, em toda a questão que rompe Lutero com a Igreja Católica Romana, né, entre uma série de coisas, é a questão do culto à imagem, né, a questão dos santos e tudo isso que envolve a questão da imagem. O luteranismo não lida com isso. E não é à toa que, se você passa por Santa Leopoldina, a maioria das obras que ocupam os espaços públicos de Santa Leopoldina são placas. Elas são comemorações de coisas, mas que são placas. Só tem um busto, né, naquela região, que é o Martim Lutero, né, que é a única coisa que tem. Não tem busto nem de prefeito, nem de político de espécie nenhuma, porque há uma questão cultural de não se cultuar a imagem. Então, um itinerário religioso permite a gente entender, inclusive, por que não há monumentos do tipo tradicional num determinado local, né, se a gente vai trabalhando, então, esses contextos. Só um exemplo isso para vocês, né, um exemplo rasteiro, assim, que é muito rápido. Um outro itinerário possível dentro dessa questão de conteúdo é esse itinerário político-social. As personalidades sociais, políticas, religiosas, então os diferentes bustos, os monumentos que estão ligados a essa constituição social e política capixaba, né, revelando esses aspectos determinantes da política que constitui a sociedade capixaba.
Um outro itinerário, então, possível dentro desses conteúdos, né, a gente está falando possíveis, mas assim, eles não são os únicos, esses são os que a gente já está dividindo todo esse conjunto que a gente tem. São os itinerários de base étnico-racial, que são trajetos que evidenciam a formação do solo espírito-santense como um todo, né, a partir das diferentes etnias que constituem o povo espírito-santense, né, desde os povos originários, aí, que eu não gosto muito do termo índio, né, porque o termo índio já é uma atribuição do colonizador para os povos que ocupavam esse território, então, passando a toda essa migração contemporânea, né, a do século XIX, XVII, XVIII, XIX, mesmo agora, essa vinda de pessoas de diferentes lugares para o Espírito Santo. Então, um percurso étnico-racial, ele vai tentar amarrar essa constituição das diferentes etnias que constituem o Espírito Santo e não da prevalência de uma ou de outra etnia dentro desse discurso étnico-racial. E é interessante porque a gente pode ver, e é um estudo que a gente está fazendo, sobre essa representatividade ao longo desses 78 municípios dessas etnias que formam o Espírito Santo, né? A outra inferência que a gente, então, diz que é outro grande conjunto de inferências que a gente diz que ele pode, que a gente tem verificado que pode estar colocado, então, elas não são de conteúdo, eles são de forma. É uma associação do monumento à questão da própria forma, né? A gente tem, então, o que a gente tem chamado de itinerários de esculturas contemporâneas, que apresentam um percurso que apresenta obras que estão articuladas com essa estética contemporânea, né, em diálogo com a arte contemporânea. Aqui tem só alguns exemplos de algumas obras que estão em Vitória, só para vocês terem uma visualidade do que a gente está chamando disso, mas esse tipo de objeto, eles se espalham também em menor intenção, volume mesmo, para o interior do estado. Essas obras mais, vamos dizer assim, eu não gosto do termo abstrato, mas que tem mais essa conformação, elas têm mais predominância em Vitória, não é nem na Grande Vitória. E o outro itinerário é o que a gente chama de esculturas espontâneas, né? O que são essas esculturas ou esses monumentos espontâneos, né? É um percurso que a gente tenta traçar a partir de objetos que são inseridos nesse ecossistema urbano, né? Nessa paisagem das cidades, pela iniciativa privada. Pela iniciativa popular, que é diferente de iniciativa privada, né? Eu não estou falando do setor privado, mas da iniciativa popular. E sem intermédio do poder público, sem financiamento do poder público, sem intervenção da própria municipalidade disso ou do Estado, né? E, normalmente, eles têm uma estética que é vernacular, é uma estética que é popular, que é do cotidiano, né? Não são necessariamente artistas, são pessoas que são diletas da arte, mas que não são necessariamente artistas, né? Outras até que acham que são artistas numa dimensão, mas que estão trabalhando dentro de uma perspectiva que é muito mais, às vezes até kit, às vezes até o que a gente tem chamado de grotesco em alguns textos, né? Aquela estética do feio que Humberto Eco fala dela, né? E aqui a gente tem alguns exemplos para vocês ao longo do estado, né? Esses cavalos que tem na pamonharia indo para Linhares, né? Indo para o norte do estado. Quem é da Grande Vitória, quem vive mais cotidianamente aqui, as Torres de Jesus de Nazaré, né, elas se tornaram um monumento a partir dessa iniciativa individual e não pública, hoje mantido e pago a iluminação delas pelo poder público, mas o que o fez se tornar um objeto identitário da paisagem noturna de Vitória não é a vontade do poder público, mas é a vontade da população. A gente tem um texto super bacana sobre isso também, né? Aqui do lado, o Rancho dos Queijos, né, no sul capixaba, é impressionante, o dono da empresa achou que ter um rato gigante, né, na frente do Rancho do Queijo era uma maneira, né, isso é o que a gente chama de figura de convite, inclusive, era uma maneira de chamar essa atenção para o lugar. Isso começa a virar uma referência de imagem. Aí, esse caranguejo lá em Conceição da Barra, mas onde a gente começou a construir esse conceito foi quando a gente tentou entender o Tigrão de Guarapari, né? Cirilo, essas figuras de convite são muito presentes, né, lá em Portugal. Sim. E nós pegamos esse conceito, inclusive, de lá, né? Porque eles colocam, quando nós estivemos lá, vários azulejos, né, com pessoas convidando, fazendo assim com as mãos, convidando para entrar, né, e na frente do estabelecimento. E aqui em Vitória, em todo o Espírito Santo, é muito comum, né, a gente ver esse tipo de obra, como queijo, como
aqui em Vitória, quem já foi naquele restaurante Pirão, né, ali na Praia do Canto, nós temos vários exemplos desse tipo de trabalho. O Papiru, que está nesse posto na entrada da divisa da Norte-Sul de Vitória com a Serra. O Papiru, ele se tornou uma figura de convite, né? Porque antes ele ficava dentro do parque e quando ele foi para o posto, ele acabou virando também uma figura de convite. Tem outro texto bacana também sobre o Papiru, mas dentro dessa perspectiva, então, da figura de convite, o Tigrão, em Guarapari, ele vai parar no posto Oeste, lá em 74, como uma figura de convite. Né? Sim, e depois, só falando o livro, né, que tem esses textos e outros textos também, vocês terão acesso em breve e nós falaremos um pouquinho sobre isso. O livro em si, o PDF, está disponibilizado na biblioteca lá da sala. Ele já está lá. Né? Depois a gente vai mostrar o... E teremos outros depois também. Mas esse Tigrão, ele vai como uma figura de convite em 74 para o posto do Seu Dino, que é um representante da Shell. Isso é uma campanha que a Shell faz em 74, põe um tigre no seu tanque, né? Só que numa reforma que ele vai fazer no posto, isso vai parar do outro lado da rua, e as pessoas começam a se fotografar, ele acaba numa autoampliação indo parar do outro lado mesmo, assim, do posto, né? Do outro lado do que seria a ponte, e ele acabou virando a imagem de Guarapari. Ele se esvaziou da relação que ele tinha com a Shell, e até com o próprio posto, e ele virou esse cartão postal de Guarapari. Ele se tornou, como as Torres de Jesus de Nazaré, eles se tornaram monumentos identitários da cidade que eles são colocados. E é isso que a gente chama, então, de monumento espontâneo. Esse monumento que surge pela vontade da população de Jesus de Nazaré, do Seu Dino do Poço, dos vários turistas que começam a espalhar essas imagens nas suas redes sociais e vão transformando esse objeto num objeto que sinaliza, que demarca, que comunica que ali existe algo que tem que ser rememorado. Né? Cirilo. Aí, no caso, só lembrando a questão, voltando à questão dos conceitos um pouquinho, como que ele se encaixa na questão do monumento não intencional, né? Porque nós temos, dentro do conceito de monumento, aqueles que já foram feitos com a intenção de memória, né? Memorializar alguma coisa, um fato, alguém, né? Mas temos também aqueles que depois, com o passar dos anos, né, pelo apelo, né, comunitário, instituem-se como tal, Sim. Como monumentos. Esses são os chamados não intencionais. Né? Isso é a nomenclatura do Hegel. O Hegel, é por isso que está lá o livro, porque sempre fica muita coisa às vezes para a gente falar, mas o Hegel, ele define que há um monumento intencional, há um monumento natural, há um monumento histórico, há um monumento intencional e o não intencional. O exemplo mais evidente do não intencional para o Hegel, por exemplo, que todos nós conhecemos, é a Torre Eiffel. Né? A Torre Eiffel, em Paris, ela foi construída para uma feira de tecnologia no final do século XIX, para mostrar a potência que tinha o aço fundido, né, na arquitetura. Ele foi feito para essa feira, só que ela nunca mais ela foi desmontada. Ela virou uma rádio, porque como ela era o ponto mais alto de Paris, era o melhor para transmissão. Aí, com a guerra, ela se tornou um ponto importante, depois ela se tornou a imagem de Paris, e hoje a gente não consegue mais pensar Paris sem a Torre Eiffel, que não nasceu para ser monumento, ela era uma exibição de tecnologia e que virou um monumento. Né? Então ela é um monumento com valor histórico, mas é um monumento que não nasceu, é um objeto que não nasceu para ser monumento. Tá? E aí esse conceito que a Cilene está colocando do não intencional. Mas isso está depois, para vocês fazerem uma leitura mais calma, depois no livro do Hegel. É um texto que vale a pena vocês darem uma olhada. Voltando então a essa perspectiva, né, de que nós, professores, né, de arte, de história, de geografia, nós traçamos itinerários, né, itunerários que envolvem essa perspectiva de entender a cidade, e que a gente então faz inferências de sentimento ao fazer isso. A gente tá apresentando para vocês mais um, então fiz aquele do grupos étnicos, né, e mais um desses percursos desses itinerários de matriz conceitual, né, e não formal, que pega, então, um daqueles itinerários, que é o étnico-racial, especificamente com obras de caráter perene, porque eu posso fazer isso com obras de caráter efêmero, por exemplo, como os grafites, né? Mas a gente fez um percurso aqui que pensa mais especificamente essas obras, então, que tem uma certa perenidade na existência delas. Então, a sinopse, né?
é a capital capixaba possui um rico acervo de obras de arte pública para compor esse itinerário étnico-racial, né? Então, a gente selecionou exemplares que permitem identificar a representação das diferentes etnias envolvidas nesse processo de ocupação do solo Espírito Santense, representadas, então, em Vitória, né? A gente pode destacar inicialmente a presença dos nativos, desses povos originais, né, que ocupavam antes dos portugueses, os povos portugueses, os africanos, né, esses negros escravizados que vieram para cá e que depois foram, no século XIX, jogados da noite para o dia, né, na estrutura da cidade, sem laço nenhum, sem posse nenhuma, né, isso gerou um problema social, econômico para essa população e para a sociedade brasileira de um modo geral, que a gente está tentando minimizar isso até hoje com algumas ações, mas esse processo é um processo que é longo, né? E no segundo momento, então, após o final da escravatura no Espírito Santo, essa vinda de outros europeus, né, predominando, então, os italianos, né, e os alemães pomeranos que estão ali colocados. A gente traçou esse itinerário só dentro, então, de Vitória, só dentro de Vitória a Ilha de Vitória, e só dentro da Ilha de Vitória a demarcada pela Avenida Beira-Mar, né? Então, isso é uma coisa que é importante. E por que eu estou falando isso? O exercício final de vocês vai ser vocês demarcarem e proporem um itinerário afetivo dentro da cidade de vocês ou do estado de vocês a partir dos monumentos que vocês levantarem que tem na sua cidade, né? Mas aí a gente depois vai explicar isso um pouco mais claro. Lá na plataforma isso vai estar bem detalhado, né? Então, o que foi feito aqui, nós pegamos o Google Earth, né, que é um aplicativo que você faz online de graça, você não precisa pagar, então isso é uma coisa que dá para trabalhar bacana com os alunos, né? E nós, então, fizemos um mapeamento dos monumentos, fomos no Google Earth e marcamos cada um deles, desde o monumento à abolição, né, dos grilhões ali, que está na entrada da rodoviária ali, até Iemanjá, que está aqui no outro extremo, né, da ilha, nesse lado leste da Ilha de Vitória, né? Então a gente demarcou cada um desses monumentos, e após demarcar cada um desses monumentos, para cada um deles a gente criou uma pequena fichinha. Então, o primeiro deles, o Memorial Centenário da Abolição, né, a quebra dos grilhões, que está lá na rodoviária, da autoria do fulano de tal, fica então na Alexandre Buais, em tal lugar. Então, o monumento dos meninos lá da dança que eu estava mostrando para vocês. Então, onde ele é de quem? Do Hipólito Alves. Onde é que ele fica? Na Praça Tal, em Domingos Martins, sobre a obra, sobre o tema. O monumento ele faz uma homenagem, né, e relembra a questão dos jovens pomeranos que foram mortos num acidente na BR, percebe? Então, o que a gente vai pedir para vocês é exatamente isso, vocês tracem um roteiro dentro da cidade de vocês e façam um pequeno memorial para esse recorte. Então, aqui eu coloquei só alguns deles, né, a Dona Domingas, que está ali no Praça Chieta, o Índio Araribóia, o monumento à comunidade negra ali do Guerreiro Zulu, né, ao próprio monumento a Iemanjá, mas nesse percurso a gente tem aqui o monumento ao imigrante italiano, a gente tem um monumento à Grécia, né, a gente tem monumentos algumas. Então, o que nós estamos fazendo hoje em termos de pesquisa é tentando entender, dentro desse itinerário étnico-racial, e entendendo quais são os grupos étnicos que formam a sociedade capixaba, como é a representação desses grupos nos diferentes monumentos, né? Então, a gente, nesse trecho que nós escolhemos, a gente vê uma presença maior de monumentos que estão relacionados a uma perspectiva étnico-racial pautada nessa questão da diáspora africana, né? E uma representação muito pequena, só o índio, o Araribóia, que toca nessa perspectiva dos povos originários, e uma ou outra referência, então, ao imigrante italiano, ao imigrante europeu que vem para cá. Então, é a partir desse levantamento então, que a gente vai começar agora no Estado a traçar. A gente colocou esse itinerário porque esse é o foco que a gente está trabalhando, mas existem aqueles outros, né? E aí acho que essa inferência vai ser de cada um de vocês. Então, caminhando aqui já para o fim, então, dessa nossa primeira aula dialogada, né? Então, a gente
procura, com isso, então, definir essa paisagem urbana e esses possíveis percursos, né, que nós podemos fazer a partir dos monumentos, né. O que a gente coloca, principalmente, né, isso norteia a gente, não existe nenhum percurso sem interpretação. Então, cada um desses percursos que a gente está fazendo, eles envolvem uma perspectiva de uma tentativa nossa, né, como pesquisador e como professor, de explicar alguma coisa que passa por uma interpretação nossa desses monumentos, né. Um outro conceito importante para definir esses percursos é pensar que o monumento é um construto cultural, o monumento ele tem diretamente uma relação com o lugar e com a estrutura social e cultural onde ele está inserido, a gente não pode descartar isso, é um pouco do que eu falei de Santa Leopoldina, né? Mas, de outro lado, ele não é um conceito fechado em si mesmo. E exatamente quando a gente vai parar no monumento espontâneo que a gente começa a ver que tudo que o Hegel colocou, que vários outros autores colocaram ao longo do século XX sobre monumento, não explica esse tipo de monumento. Então, os portugueses, até muito bacana, porque a gente fez isso, a gente chamou de espontâneo, para resolver um problema que a gente tinha, mas os portugueses, por exemplo, a gente tem um grande centro de estudo sobre arte pública, eles estão usando isso agora, atribuindo a criação desse termo, desse conceito, a nós aqui no Espírito Santo, que nós criamos um conceito para dentro desse campo, né, dos monumentos e da arte pública. A gente ficou super lisonjeado com essa questão, né. Outro ponto que a gente coloca, nós só vemos, nós só percebemos, né, a gente somente é capaz de ver aquilo que a gente é capaz de reconhecer, né. Então, as paisagens visuais, olfativas, sonoras, palativas e táteis, a gente só vai conseguir entender essas questões como paisagem se a gente tiver informação suficiente para isso, se a gente conseguir conhecer isso. É, de novo, o background, é, de novo, a experiência colateral que o Peirce fala, né? Um exemplo disso, depois que você ouve Satie, que é um músico do final do século XIX, começo do século XX, depois que você ouve Hermeto Pascoal, você ouve o grupo Aikiti, né, o Kraftwerk, você nunca mais vai simplesmente ouvir barulho e não observar a musicalidade do barulho, ou a potencialidade de que o barulho se torne música, né? De que o som do ar-condicionado na sala é uma nota musical. Porque se eu não tiver a informação de que todo som é uma nota, e ele pode ser convertido numa nota musical, numa escala tonal, né, eu não vou entender aquilo como uma paisagem sonora, né? Então, só para poder entender que a quantidade de informação que eu tenho sobre uma determinada inferência que eu estou fazendo é que faz essa inferência ser mais profunda ou não, né? E a outra coisa, nesse sentido, né, é de que aquilo que a gente chama de arte pública, ela reconecta o monumento, né, o monumento em si, com a função cidadã do monumento. Ela recoloca o monumento nessa dimensão coletiva, né, nessa dimensão da esfera pública. E se algum monumento não consegue fazer isso, ele talvez não seja exatamente um monumento, por mais que ele tenha sido criado para poder tentar ser um monumento, né? Então, por último, assim, e operacionalizando um pouco dessas questões que a gente comentou, isso aqui é um gráfico, isso não é um mérito nosso, isso aqui é um trabalho do Zé de Abreu, da equipe portuguesa, que a gente trabalha com eles, né, que ele vai falar desse modelo, então, de arte pública integral. E acho muito interessante isso, né, pensando assim, nós temos, nesse grupo de professores, a gente tem professor de história, a gente tem professor de geografia que está inscrito nesse curso nosso, né, ligado ao campo das artes, isso nos pegou até de surpresa, assim, eu achei muito bacana, porque nós trabalhamos numa perspectiva transdisciplinar, né? Nós acreditamos nessa intermediação das coisas, e eu acho que esse gráfico do Abreu reflete muito bem isso. Se a gente pensa aqui no campo da obra, né, essa esfera da obra aqui de arte, né, que ele está chamando de obra de arte, aqui está o que a gente está chamando de monumento em si, né, daquele objeto dos dois jovens em Domingos Martins que está ali, do monumento em si, né. Aqui, nessa esfera do espaço público, eu tenho a praça de Domingos Martins em si. Nessa dimensão aqui, da esfera pública, eu tenho as relações políticas e históricas de Domingos Martins em si.
Nesse ponto em que a praça, as questões políticas, históricas e de poder de Domingos Martins e a obra do Hipólito Alves se encontram, é que se constitui isso que a gente está chamando, então, de arte pública. Né? E por isso que a gente chama de arte pública é essa reconexão do monumento, da obra em si, da escultura em si, da pintura mural em si, do grafite em si, com essa dimensão do espaço coletivo e das relações e das dinâmicas que o espaço coletivo tem. Cirilo, Né? só um minutinho. Vamos ver se precisa trocar intérprete agora? Não, é a última. Ah, tá, porque levantou a mãozinha aqui. É a última agora. Então, só fechando mesmo, a arte pública, então, ela reconecta a nossa dimensão cidadã, não só do monumento. A arte pública, né, tem um texto lá com vocês que está na biblioteca do Ciar Majani, que ele fala muito claramente isso. A arte pública, ela devolve essa dimensão cidadã para o artista, para a cidade e para a gente que é professor. Então, a gente consegue conectar esse campo nosso das artes, que tem uma forte tendência ao ensimesmamento da genialidade do artista, mas relembra a gente que esses objetos e a gente só existe nessa dimensão cidadã, né? Então, esse é o conteúdo. Eu quero aqui agradecer aí à Funcultura, né, a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, que financia esse trabalho da gente, o trabalho do site que a gente vai apresentar para vocês na próxima aula que a gente vai ter, síncrona, né? Quero agradecer, então, a vocês e a gente abre agora, efetivamente, então, para essa interlocução com vocês do chat aí no grupo. Heloísa, como é que estão as perguntas aí no grupo? Eu comecei a interagir lá no grupo também, conversar, mas acabei não vendo, anotando as perguntas. Então, o pessoal, Cirilo, no grupo, eles acharam bem interessante, e tem gente de Domingos Martins, lá de Anchieta, eu acho, né? Não lembro se Sueli, Cirilo, inclusive, é uma amiga que andou fotografando para mim, né, alguns monumentos lá em Anchieta, e mandou para mim, eu vi que ela estava em Anchieta, manda foto aí para mim. Então, pessoal, se vocês estiverem, né, no município de vocês, podem tirar foto dos monumentos, seja durante o curso ou após o curso também. Nós vamos adorar receber as fotos e a colaboração para o projeto, né? Porque sempre é assim, uma atualização. Nós já fotografamos, mas a foto nós tiramos talvez seja, sei lá, de 2012, 2013, 2014. Mas como é um processo, né? A obra pode já ter sido restaurada, ou às vezes a obra já não está mais lá naquele local. Então, por isso é sempre importante estar renovando esse inventário, renovando não, acrescentando, né? Esses novos dados, essas novas obras, às vezes são novas obras que a gente não fica nem sabendo, então é importante por isso. Então a Sueli, que é essa minha amiga, que já mandou fotos, contribuiu para o projeto, ela estava aqui falando também, e temos várias pessoas, né, colaborando. Heloísa, tem alguma pergunta, assim, diretamente aqui no site? Não, todas foram respondidas e não referiam-se a conteúdo especificamente. Aí você resumiu muito bem, Marcela. Só fazer uma observação que a Érica, né, ela coloca lá no chat assim, ela botou entre aspas aquela frase, coloca, só vemos o que a gente consegue entender. Eu falo que isso parece a coisa mais elementar do mundo, né? Mas quem não assistiu, eu sugiro até que assista. Né? Eu sou um cinéfilo, eu adoro cinema, né, de um modo geral, e muitas das minhas aulas elas estão carregadas desse conteúdo do cinema. Mas existe um filme do Kubrick, né, que chama 2001, Odisseia no Espaço. Eu acho que todo mundo conhece esse filme, né, mas conhece esse filme principalmente porque ele lida com essa coisa da inteligência, da vida no espaço, né, a questão da inteligência artificial, né, então, tudo aquilo que está em Eu, Robô, está lá em 2001, Odisseia no Espaço, mas o que eu acho mais interessante do filme é a primeira parte dele, são aqueles 20 minutos iniciais, em que o que a gente tem são aqueles hominídeos que estão ali colocados, aqueles meio chimpanzé, meio homem, aquela coisa ali, dentro dessa perspectiva da década de 70, né, evolucionista, dessa matriz
racionalista mesmo da criação, que é evolucionista, que não é a criacionista, né? Então, você tem um grupo, né, desses humanoides que estão ali colocados, né, e eles eles estão numa região muito árida, você vê que a água, alimento, planta não tem, é interessante tudo isso, e um determinado grupo, né, ele tem a posse de um lugar de água, de uma fonte de água, e outro grupo chega, né, e no berro e na força, né, os dois líderes brigam e aquele grupo que ocupava aquele poço de água, ele é expulso daquele lugar, né? E aí dá sequência, então, não com o grupo que ficou na água, mas nesse grupo que foi expulso. Então, eles estão lá dormindo nos buracos da sopa, mas, né, sem água, sem comida, né? E um deles é acordado, primeiramente, por um som estranho que ele está ouvindo, ele é acordado com aquele som, e ele observa que no meio daquela estrutura toda desértica, toda rugosa, da areia, das pedras ali corroídas pelo tempo e pelo vento, né, tem um obelisco, né, uma forma geométrica absolutamente lisa, absolutamente cartesiana, né? E então eles se aproximam com muito medo daquele objeto, que isso é uma da característica do ser humano, essa curiosidade que o ser humano tem, né? Eles se aproximam muito lentamente, eles começam a tocar aquele monumento, aí a câmera sobe, a lua, eu sempre confundo, essa lua que é assim, eu nunca sei se ela é minguante ou se ela é crescente, mas aquela lua, né, com aquele formato, ele vê aquilo ali, dali ele vai para uma brincadeira lá com o osso que está no chão, ele começa a brincar com aqueles ossos, aí ele vê um osso de costela, né, e ele lembra da lua, e aí ele pega um osso e começa a bater naqueles ossos que estão ali colocados, né, e aí ele bate na cabeça, no crânio que está ali, e só que quando ele bate, quem cai é um dos animais, uma das antas, né, e o Kubrick faz belamente, através da imagem, uma relação de que o homem, quando ele inventa a ferramenta, né, ele começa a não depender da capacidade do corpo de caçar, mas ele começa a matar os animais para poder comer, literalmente, com uma ferramenta. E aí, na sequência disso, esse grupo que foi expulso da água, ele volta para aquele lugar onde o outro grupo está ali, né, os dois líderes se aproximam para a luta, esse do osso, ele está com o osso na mão, e quando o outro chefe, mais bravo do que ele, chega perto dele, ele mete o osso na cabeça daquele outro, do adversário, e mata o adversário, né? Então aí ele levanta o osso da vitória, quer dizer, ele conquista o outro, não pela força física, mas pela força da ferramenta, ele joga aquele osso para cima, aí o Kubrick enquadra a tela no osso que sobe, o osso desaparece do nosso campo de visão na tela, e quando desce, quem desce é a nave espacial, onde toda a questão coloca. Então, o Kubrick vai trabalhando exatamente com essa perspectiva de que a ferramenta faz todo esse processo. Mas o que eu chamo muita atenção disso, dentro dessa questão que a Érica colocou, é que o fato desse grupo tentar conhecer aquele objeto estranho que se coloca, vai fazer toda a diferença para que ele domine o espaço onde ele está, né? E é disso que a gente está falando. O conhecimento, ele é transformador. O conhecimento, ele é gerador. E nós, professores, a ferramenta básica nossa é o conhecimento. Então, quanto mais a gente tem de informação, e quanto mais informação, quanto mais possibilidades a gente leva para os nossos alunos, mais a gente amplia o campo de escolhas para que efetivamente esse sujeito possa, de fato, escolher. A Heloísa falou que tinha uma pergunta, Heloísa, não sei se você colocou aqui no chat. Professor, tá. Tem uma pergunta do Lucas Martins. Ainda não entendi a proposta do itinerário. Questão de vitórias, monumentos de autores civis. Não, o Lucas, é o seguinte, o que foi exibido... Cirilo, tira o compartilhamento de tela, eu acho, não? Para ficar maior. Desculpa, peraí. Pronto.
Ciliane, aparece aí, bom aparecer todo mundo. Lucas, o que foi exibido, por exemplo, foi um possível recorte pela Avenida Beira-Mar, né? E ele nem pega todas as questões exatamente que envolvem, né, o que eu apresentei aqui para vocês, que envolve isso. Na verdade, assim, qualquer itinerário que vocês fizerem, dificilmente vai trazer um monumento que a gente já não tenha, né? Porque como a gente fez esse inventário, a gente vai ter, né? Mas, por exemplo, se fosse há 2 anos atrás, vocês tivessem que fazer um itinerário religioso e pegasse esse mesmo trecho, que fosse até onde está Iemanjá, vocês iam pegar aquele Padre Anchieta que está na entrada do Sacré-Cœur. Quando a gente fez o levantamento de Vitória Preta, a gente não tinha ele. Assim como quando a gente fez o levantamento de Domingos Martins, a gente não tinha esse monumento que o Hipólito colocou hoje. Então, não é o fato de você ter ou não ter os monumentos. Esse itinerário é como você aborda esses monumentos, né? Eu posso abordar, por exemplo, nesse mesmo trecho, rodoviária, Pia de Camburi, eu posso, usando monumentos muito semelhantes, eu posso discutir, por exemplo, uma questão de cunho político-social, que é a representação feminina na escultura pública capixaba. Nesse mesmo trecho, eu só tenho a Dona Domingas, a paneleira ali no Sans Clube e a Iemanjá. Percebe? A grande maioria daqueles outros monumentos, né, ou eles são como do imigrante italiano, da Grécia, ou dos grilhões, que tratam de questão mais simbólica do que física. A imigração alemã também, né? Acho que 150 anos. Ou os outros são masculinos. A grande maioria dos monumentos no solo capixaba nos parece estar associado à questão, né, da masculinidade e não do feminino. Mas isso é uma coisa que a gente tem que verificar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu posso fazer o mesmo trecho pegando os monumentos religiosos, pegando a questão étnica, pegando a questão, por exemplo, o Araribóia, ele é uma homenagem ao índio. Mas quem que é o Araribóia? Né? Quem é esse herói colocado ali no Araribóia? Quem conhece a história do Araribóia já tem dúvida se ele era um herói ou se ele era alguém que estava a serviço dos portugueses só. Né? E ele virou herói exatamente porque ele servia ao sistema. Então, eu posso discutir alguma coisa política nesse sentido. E mais do que isso, a representação, se eu pego esses monumentos, e o do Araribóia especificamente, a representação física do corpo do Araribóia, né, não é de um nativo indígena brasileiro da região do sudeste, da tribo que ele era. Né? Você vê um corpo que é europeizado, um corpo que o cânone é um cânone europeu. Percebe? Então, mesmo que haja uma representação... Porque se a gente pegar, quem é de Linhares vai lembrar disso, em Linhares tem um monumento do Nilson Camisão, que é um monumento às etnias, né, que a figura indígena que está representada, ela tem aquela coisa atarrachada e aquela boca estendida dos botocudos, que é o grupo indígena que está ali, né? Então, você olha para aquele corpo que o Nilson Camisão coloca, ele não é um corpo europeizado, ele não é um corpo no cânone clássico grego, é um corpo muito, apesar de toda a aspereza que tem a escultura do Nilson, ele é um corpo que representa mais próximo possível o que é esse desvio da cultura europeia, o que é esse outro corpo, essa outra cultura que se instaura nesses chamados descobrimentos que eles estão fazendo. Né? Então, não é o fato de ter ou de não ter um percurso já executado, mas é como vocês fazem inferências sobre esses percursos. Né? Como vocês fazem a leitura desses percursos. A gente pegou, por exemplo, só os monumentos, só as intervenções urbanas que são de caráter permanente. Mas eu tenho uma série de grafites ali na Vila Rubim, né, em frente à rodoviária, ao longo da Avenida Beira-Mar, né, eu tenho uma série de coisas ali que eu posso também trabalhar com isso. Isso porque a gente está pegando a Beira-Mar. Agora tem a Avenida Vitória, tem a Serafim Derense, né? Esses são eixos de distribuição do fluxo urbano em Vitória.
Mas você tem, só pegando a Ilha de Vitória, você tem ainda os eixos transversais, que não são esses, a Avenida Vitória, Beira-Mar, Avenida Vitória, Serafim Derense. Então, tudo isso, né, são perspectivas e são recortes, são itinerários pensados. Né? Cirilo, nós temos perguntas, se as pessoas podem citar os não intencionais nesse percurso. Vocês vão definir esse itinerário, percebe? Isso é porque é o seguinte, a gente só fala do que a gente conhece, a gente só fala dos nossos afetos. Mas aí tem uma pergunta também, se podem citar os elementos naturais, mas aí já não entra tanto nesse recorte, né, que é o projeto. Por isso que a gente está trabalhando com a arte urbana e não só com o conceito de monumentos. A gente vai trabalhar só com a arte pública, né? Com a arte pública. A arte urbana, acho que tem mais... Se a gente estiver trabalhando só com o conceito de monumento, o monumento, como a Ciliane colocou, ele pode ser intencional, não intencional, ele pode ser natural, ele pode ser histórico, aí arquitetônico. Né? Arquitetônico, então tem uma série de questões. Mas a gente está pegando o monumento na dimensão em que ele reconecta com esse espaço urbano. Isso que ele está chamando. O monumento construído. Esse monumento que é um produto da ação humana. Né? Podemos falar estético? Não, porque assim, eu gosto da definição do Hegel, que o Hegel disse o Herbert Reed, ele disse que não tem obra de arte, o que tem é objeto estético, porque ele diz assim, que todos os objetos, todos os fenômenos do mundo sensível são capazes de nos provocar uma reação estética na medida em que eles provocam uma percepção sensível dos objetos. Então, assim, estético qualquer coisa é. Eu moro do lado de uma senhora que frita coxinha e salgados para fora, é excelente. E eu estou de dieta. Então, você imagina para alguém que está de dieta, sente aquela paisagem olfativa de coxinha que eu amo, recém-frita. Isso é uma sensação estética também. Isso é uma relação dos sentidos. Né? A gente tem que descolar essa ideia de que a estética é uma coisa exclusiva das artes. Ela não é. Né? A gente tem que reaprender a olhar esses pontos. Só um minutinho, Heloísa. Como, Heloísa? A Márcia Rubia, ela cita o livro da Andréa Espíndola. A Andréa Espíndola, que inclusive é minha conterrânea. Ela tem um livro de coloridos e monumentos que ela utiliza com os alunos e é muito bacana e os professores endossaram essa proposta dela. Então fica a dica aí da Márcia Rubia. Ela é daqui de Cariacica, inclusive. Uhum. E aí pensa o seguinte, o que são livros de colorir o monumento, é uma maneira de você aproximar disso, mas aí fica uma pergunta, você já experimentou também que eles construam os desenhos dos monumentos? Então, a partir desse primeiro exercício em que eu trago um monumento já lido por alguém, porque isso é uma coisa que é muito interessante. Quando eu tenho um livro, ou quando eu tenho um roteiro, um itinerário, como a gente colocou, né, eu tenho algo que já foi lido por alguém, algo que já foi interpretado por alguém. Só que quando isso é lido por alguém ou interpretado por alguém, isso é sempre uma visão parcial da coisa. Isso é sempre o que eu li daquilo. Aquilo é sempre o que eu destaquei daquele monumento. Eu sou capaz, por exemplo, né, todos nós conhecemos o Davi de Michelangelo, né, eu sou capaz de fazer um desenho do Davi de Michelangelo para ser colorido para uma criança e excluir o pênis da escultura do Davi de Michelangelo, porque aquilo pode ser entendido por uma criança de menor idade como uma série sexual. Então, Só um minutinho, Cirilo. Guilherme, seu microfone está dando interferência. Então, percebe? O que eu estou dizendo é... Eu queria falar. Então, pode falar, então, Cirilo. Não, tem uma pessoa aqui preocupada, porque diz ela que os monumentos de Vitória já foram apresentados, então ela não está entendendo como que ela vai fazer o trajeto. Não, é disso que eu estava falando antes aqui. Não é porque... não é porque alguém abordou um determinado monumento, né? Porque, por exemplo, nós abordamos esse monumento por um recorte muito específico, né? Que é aquilo que eu falei, a perspectiva dos povos originários que ocuparam o solo capixaba. Mas eu posso fazer esses monumentos, esse percurso por vários outros olhares. Posso fazer por exemplo,
nós fizemos um percurso, que foi quando nós começamos a pensar esses itinerários, que foi para um texto, para um capítulo de livro em Portugal, que é um circuito dos heróis no centro de Vitória. Esse circuito que a gente pensou, que pega do Araribóia, né, e sobe ali no sentido inverso, né, sobe em direção ao palácio e passa pelos expedicionários, passa pelo Domingos Martins, né, e vai parar lá na praça, por exemplo, na Costa Pereira, naquele monumento que está ali, que são até trouxe a imagem dele, que são as vítimas capixabas da ditadura militar. Esse foi um pequeno circuito de herói que a gente fez, percebe? Um itinerário histórico-cultural ou político-social, vai depender do contorno que eu der para ele, né? E esse pequeno recurso que a gente fez nesse trajeto gerou um livro nosso que tá no Prelo, que está na editora, que é um livro sobre heróis nos monumentos do Espírito Santo, já como um todo, pegando de uma maneira mais ampla, isso não só esses 4 no centro de Vitória, percebe? Então, que escolha eu faço? Só agora eu apontei para um lado, né, e agora apontei para outro percurso dentro da própria cidade. Então, cada percurso que eu fizer, eu vou gerar objetos que estão distintos. Ou ela pode também, ô Cirilo, identificar uma rota que até então não foi identificada. Exatamente. E não seja necessariamente monumentos do mesmo tema, entende? Então, assim, vocês estão livres para vocês também fazerem ressurgir rotas, né, surgirem rotas, segundo a sensibilidade de vocês. Isso vai ser bastante interessante. Só uma coisinha, Cirilo. O Gael está falando aqui no chat sobre o Araribóia. Mas, Gael, ele está colocando como se o índio fosse do Rio de Janeiro. O Araribóia, na verdade, foi para o Rio de Janeiro posteriormente, não é, Cirilo? Não, só uma observação. A tribo do Araribóia, é porque assim, a gente tem que ter uma ideia de que assim, essa divisão territorial que a gente vive hoje, por isso é que eu estou falando, o monumento ele está inserido num contexto histórico-cultural. A territorialidade que a gente tem hoje não é a territorialidade do Brasil colonial, né? Tanto que, assim, se a gente lembra lá das capitanias, a capitania da Bahia tinha um tamanho, a capitania que depois virou a Bahia tinha um tamanho, a capitania do Espírito Santo, ela avançava por um tanto, a capitania do Rio de Janeiro tinha outro tamanho, então, a organização territorial ela era diferente. Quando, em 1550, quando ele efetivamente ocupa o Brasil, ela vai ser alterada depois, principalmente com a descoberta do minério, né, das pedras preciosas e ouro no interior, dessas coisas que eram uma mistura da capitania da Bahia com a do Espírito Santo, que vai virar a capitania das Minas Gerais. Então você já tem uma alteração da geografia, e na orla a gente tem diferentes grupos étnicos, né, desses povos originários, que vivem ao longo do Espírito Santo e o norte fluminense, né? Tanto que o Araribóia está de Campos para cá, né? Esse território, Vitória, Campos, Vitória Norte Fluminense, é o território da etnia do Araribóia. Né? A gente tem que entender que esses povos originários, tanto que isso gera uma coisa muito interessante, porque por muitos anos se achou que os nativos brasileiros, eles eram povos nômades, né? Só nos anos 80, para vocês terem uma ideia, é que uma pesquisadora conseguiu provar que os nativos brasileiros não eram nômades, porque eles se deslocavam sim, né? Mas eles se deslocavam sempre dentro do mesmo território. Percebe? Eles tinham um território, e assim, isso não se diferia, por exemplo, de um rei português, um rei francês, que tinha sua casa de verão e a sua casa de inverno. Cirilo, né? Só um minutinho, vamos fazer a troca da tradutora de Libras. Tá. Obrigada. Valeu, Flávia. Valeu. Vamos lá, Cris. Então, assim, a gente tem que entender que o espaço geográfico da tribo do Araribóia, ele pega desde o Espírito Santo ao norte fluminense. Então, ele é um cara que ajuda os portugueses na expulsão dos invasores, dos piratas lá, franceses e holandeses, eu nem lembro exatamente qual nesse território, nessa costa, né,
que pega o norte fluminense e aqui, porque esse é o território que a Araribóia lida com ele, tanto que é exatamente nesse território que você vai ter representações do Araribóia, tá? E aí aquela coisa, assim, o Araribóia, que era dos Terminodó, tem um nome engraçado, Exterminodó, não. Alguma coisa assim. Terminodó. Não, não lembro. É alguma coisa parecida com isso. Parecido. É o grupo étnico dele. Mas ele vai ter desavenças com os próprios grupos nativos naquele momento, porque, assim, embora ele proteja o território nacional, o território colonial, ele está fazendo isso para Portugal, né? Tanto que o nome, como é que eu vou dizer assim, como uma gratificação ao serviço prestado dele para a coroa, que incluiu aí, inclusive, dizimar alguns grupos nativos também, né, tribos inimigas da tribo dele, né, a gente tem que pensar que há um conflito entre os povos originais também no Brasil, né. A diferença é que a gente tinha um território tão grande que esses embates eles eram muito menores do que era, por exemplo, entre os povos da América Central, né. Então, os conflitos de território aqui eram menores, até porque a abundância de água, a abundância de alimento, né? Então, há muito rio, há muito peixe, há muito animal na floresta, você não tem a diversidade nenhuma significativa, então não tem por que ficar matando o outro, né? Basta eu chegar um pouquinho mais para lá, né? E está tudo resolvido. Diferente do grupo lá do Stanley Kubrick, em 2001, Odisseia no Espaço, ser banido de uma fonte de água não significa que você vai morrer de fome ou de sede. No Brasil, você simplesmente muda de rio, né? Você tem os conflitos, mas eles não são tão intensos desse jeito. Então, essa dizimação de outros povos originários, pelos próprios povos originários, é uma coisa que é muito fomentada no processo de colonização do Brasil. Cirilo, né? E o Araribóia fica um pouco... Terminó, o Lucas está dizendo aqui. Obrigada, Lucas. Assim, terminó. Então, tem esses conflitos, assim, e de fato, assim, colocar o Araribóia só no Rio ou só em Minas Gerais é um equívoco que a gente faz de tentar pensá-lo numa cartografia que não é a nossa cartografia. Volto aí a dizer, isso é uma inferência que eu estou fazendo a partir do que a gente tem estudado sobre os monumentos com os quais a gente está trabalhando, né? Até falava assim, nós usamos um processo de inventário desses trabalhos que é uma metodologia que o IFAM fez para bens materiais, que se chama SICG, né? E uma das coisas que tem nessa ficha que nós usamos é uma reflexão sobre o tema. Então, para cada monumento que a gente já inventariou até hoje, a gente faz um estudo profundo sobre o tema daquele monumento, né? É aí que eu sei algumas coisas a mais sobre o Araribóia, por exemplo, né? Então, elas passam por esse viés de estudar, então, o tema, né? Não é nada disso que a gente não quer que vocês façam nada nesse nível, né? Por isso que aqueles recortinhos que eu fiz, essa aula, né, esse PowerPoint que eu fiz, ele vai ser disponibilizado hoje ainda para vocês lá na sala, então vocês vão poder entrar lá e olhar isso com calma, acho que isso é extremamente importante, né? A gravação que está sendo transmitida agora no YouTube, isso leva um pouquinho de tempo para o YouTube processar, mas assim que ele processar, já vai estar disponível também no canal da gente, né? E nós temos o grupo de WhatsApp, né? Nós temos a plataforma, então, o que vocês vão fazer, e essas horas, elas vão ser tiradas ao longo desse percurso também. Por isso a gente criou o grupo de WhatsApp, porque ele é uma ferramenta que ajuda muito a gente a fazer isso, e de um modo que é bacana, que é um modo colaborativo, né? O Classroom não tem muito uma coisa que eu gosto, uma outra plataforma que eu uso, né, mas que a gente não tinha como usá-la para isso, né, pelo volume de pessoas, que é uma ferramenta de fórum, de discussão. Só que o grupo de WhatsApp, de uma certa forma, ele permite que a gente compartilhe uma imagem que a gente achou, compartilhe um artigo que a gente achou, eu achei uma coisa sobre a Araribóia, ou achei a escultura do Araribóia. A gente tem fazendo o curso, eu não sei se ela conseguiu, se ela está assistindo a gente agora, uma menina, por exemplo, que ela é de Campos. Percebe que essa menina de Campos, por exemplo, ela pode pensar um itinerário sobre o Araribóia que pegue Campos e Vitória, e pensar como essa perspectiva
caiçara, como essa perspectiva desses povos originais ao longo do litoral do sudeste brasileiro se configurou numa rota de monumentos que transcendem as atuais divisas cartográficas. Percebe? Então, aí entra a inventividade, aí entra a criatividade, aí entra a capacidade de cada um de vocês de pensar afetivamente esses percursos, né? Um outro exemplo, assim, Marcela Ciliani e eu escrevemos recentemente um texto que analisa alguns monumentos, vocês sabem pelo quê? Pela vestimenta dos monumentos. Percebe? Eu posso fazer uma rota pelos drapeados da Dona Dominga, pelos drapeados do Papa Pio, pelos drapeados... Foi o que eu quis dizer, né? Quando eu falei para a pergunta. Eu posso fazer moça aí, né? Que ela podia fazer surgir uma rota também. Você imagina se a gente tem aqui no nosso grupo alguém que é filha de um cabeleireiro, de uma cabeleireira, né? E que essa perspectiva dos cortes de cabelo sempre fizeram parte do universo, essa pessoa resolve fazer um percurso pelos diferentes tipos de cabelo dos monumentos na sociedade. Olha que bacana que é isso. Isso aí. A gente não pensou sobre isso. Eu estou falando aqui, eu sou muito... A gente não precisa ficar preso ao historicismo, não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente despertar o sensível. A gente está chamando de itinerário afetivo exatamente por isso. Né? Exatamente. Como eu construo uma relação de afeto, porque nós só aprendemos... Cirilo, o Marcos Luiz Cristo fala sobre isso. Antes da gente citar o nome itinerário afetivo, ele já estava falando aqui no chat sobre isso. Que é tão comum, né? Assim, só que o que acontece? Nós somos doutrinados pela academia a pensar de um modo tão cartesiano que quando esse grilhão do cartesianismo e do excesso de objetivismo ele é tirado da gente, a gente fica meio no limbo, né? E eu falo que a minha ação como professor, quem foi meu aluno, que me conhece muito bem, eu sou de provocar exatamente isso nas pessoas, de tirar o chão aparentemente estável, né, aquilo que acha que está vendo, né, para aquilo que efetivamente está instaurado, né? Eu tenho que ler o que está instaurado, eu tenho que, assim, tirar... Por exemplo, se eu pegar... Eu estou falando isso porque eu fiz isso aqui em casa para poder mostrar para vocês quando eu estava falando aqui em casa sobre a assinatura do Hipólito Alves, né? Não a assinatura física dele lá, Hipólito Alves, mas assim, o traço estético, o projeto estético do Hipólito ao trabalhar a figura humana. Então, eu comentei aqui, por exemplo, quando eu vi esse monumento a primeira vez nessa imagem que ele me mandou ontem, olha como ele trabalha a volumetria da vestimenta feminina de um modo sempre muito semelhante. Aí você pega a Dona Luísa Grinalda, em Vila Velha, né, aquela coisa cilíndrica que constitui a roupa. É diferente de como ele trabalha, é um pouco diferente de como ele trabalha a vestimenta masculina do Anchieta, que também é uma túnica. E se você pega o Vasco Coutinho dele em Vila Velha e você pega esse menino representado agora em Domingos Martins, você vai ver uma figura masculina que tem o quadril estreito. Eu nunca vi vi o rosto do menino, e é um retrato, de fato, do menino, né? Ele deu para a mãe desse menino um corpo, para o filho dela, é impressionante isso, como ele solucionou isso, né? É talvez para mim um dos trabalhos do Hipólito mais figurativos, mais representativos do que ele representa. É impressionante isso. Mas, assim, a figura masculina do Hipólito, ela tem a cintura fina e o ombro largo. Percebe? Isso é independente do tipo de roupa que a figura está usando. E esse tipo de constituição física é um símbolo, é a iconografia desse homem que tem o quadril estreito e o ombro largo. Isso é uma iconografia de masculinidade. Isso é, biologicamente falando, não, mas assim, falando em termos do nosso corpo animal, né, os homens que têm o quadril mais estreito e o ombro mais largo são os melhores reprodutores, só para vocês terem uma ideia. Isso, então, assim, essa questão simbólica de masculinidade ligada a esse biotipo, ela tem uma fundamentação biológica, que são os homens que produzem os espermatozoides mais rápidos e numa quantidade maior, que são reprodutores.
Cirilo, olha que maluco isso. eu vou ter que te interromper, como sempre. Porque nosso tempo já está acabando. Deixa eu só fazer duas pontuações, duas considerações aqui do chat. A Lana Núbia diz, né, pelo que entendi, é a forma como vamos abordar o percurso. Sim, é a forma como o que você vai definir para traçar esse percurso, Lana. Então, aí você vai definir um tema, um motivo que estará presente em todas essas obras que estarão nesse roteiro, né? E a outra questão, deixa eu só fazer a segunda, que aí a gente já fala das duas. A Elis Rosa fala que tinha um monumento indígena lá em Campos que foi removido, porque a comunidade não se sentia representada pela estética da escultura. Isso é muito interessante, né, pensando sobre essa questão da retirada dos monumentos. Eu ia falar exatamente disso agora, Marcela, porque eu li aqui a observação dela, e, por exemplo, a gente pode fazer, nesse mesmo trecho que a gente pegou, naquele itinerário que a gente colocou, sobre os monumentos destruídos. Sobre os monumentos que a Andréia vai fazer sobre os cemitérios. Que ela colocou aqui. O cemitério é outro também. Então, assim, aí, Elise, eu tinha falado de você de Campos, porque Campos é um dos lugares que tinha essa representação do Araribóia, né? Então, falar desses, não do que está presente, mas do que não está presente. Percebe? Do que esteve e que não está, né? A Vitória, na entrada ali do Palácio Anchieta, né, onde hoje é só uma calçada que tem uma banca, eu ouvi falar, tinha um monumento, até os anos 60, que ele era conhecido como os Três Patetas, embora fosse só duas pessoas, havia uma representação do Vasco Coutinho, né, do português... Em Vila Velha? Em Vitória, na frente do Palácio Anchieta. Ah, tá. Né? E o terceiro pateta era o governador, era uma brincadeira que a população fazia, né? Eram dois momentos. E na base desse monumento tinha uma série de inscrições que falavam dessa história de ocupação do Espírito Santo. Então, falar, por exemplo, desses monumentos que foram apagados, desses monumentos que foram destruídos, e nessa rota a gente teria esse, pelo menos assim, de imediato que eu estou lembrando aqui, a gente teria o do Washington Santana, ali onde que eu ficava na entrada da Ilha do Boi, onde hoje é aquele monumento ao imigrante. Não sei se algum de vocês chegou a ver aquela grande espiral que era feita de material reciclado, né? Então, a Ana Rita Lustosa está perguntando se era ao lado do Maria Ortiz. Esse monumento, qual? Os Três Patetas? Não, ele era na frente na frente daquele hotel que existia ali. Eu esqueci o nome do hotel agora. Naquele biquinho, assim, ele não é na frente. Em frente ao palácio mesmo. Ele não é na frente exatamente do palácio, ele é assim, quando a avenida está acabando, ela vai se juntando daqui para indo do centro da ilha para a rodoviária, né? Então, quando você tá entrando ali, você vai começar a pegar a escadaria do palácio, ele ficava no meio das duas pistas que estão ali, no meio da pista que está indo e a pista que hoje vem, que passa do lado do porto. Aquele triângulozinho que tem ali. Ele ocupava esse lugar, né? Sim. A Sueli falando. Sueli, você deve ser de Anchieta, né? Ela é minha amiga. A gente sempre quis saber onde foi parar essa escultura. A gente tem foto dela. Temos fotos. Era o Anchieta com o índio, né? O índio ajoelhado. Primeiro eles roubaram a flecha do índio, depois o índio, depois desapareceu o Anchieta, né? A gente nunca descobriu para onde ela foi, mas percebe, eu posso fazer um roteiro dos desaparecimentos, fazer um roteiro dos apagamentos. É aí que entra, na verdade, essa sacada de cada um de nós, né? Porque, de fato, por que essas coisas acontecem? Por exemplo, ali na frente da Costa Pereira, aquele monumento à evolução da cidade, que é aquele que está bem em frente de Glória, que são uns elos interligados, ele desapareceu por um tempo, mas ele voltou para o mesmo lugar. É monumento à evolução da cidade de Vitória. O que fez aquele monumento voltar e fez outros monumentos simplesmente desaparecerem? Por que eles não voltaram? Existe a maternidade, né, do Nilson Camisão, que nunca apareceu, sim, que era próximo
na Reta da Penha. que Cirilo, vamos falar sobre a confecção do trabalho, Tá. porque se Então- a gente ficar com o conteúdo, a gente vai ficar aqui até 10 horas, gente. E a gente tem o próximo encontro também, né? Temos o próximo. Se vocês me deixarem É, falar, eu tenho que interromper o Cirilo, é sempre assim. sempre assim, mas eu falo 4 horas sem o menor sacrifício. Porque assim, inclusive como é que é o nome dela? A Elis falou, para poder comentar sobre a remoção das estátuas. Isso não dá para comentar hoje, porque é um papo um pouco mais demorado, né? E nosso tempo... E esse é o primeiro curso nosso, essa é a primeira formação. Então, a partir dessa, a gente pode ir indo outros temas também, né, que eu acho que são extremamente importantes. E quando a gente tiver... Na próxima aula, a gente vai mostrar para vocês o site, a gente está finalizando. Na próxima aula, eu faço essa apresentação do o site conteúdo. é esse grande repositório que a gente compartilha, então, efetivamente, as gavetas da nossa pesquisa, efetivamente, os arquivos da nossa pesquisa e tudo isso que a gente tem falado, porque nós entendemos que a gente faz isso com financiamento público, numa instituição pública, né, e que isso, então, é um conhecimento que é público, né, e isso precisa... para que ele efetivamente cumpra o papel social dele, para que a universidade cumpra o papel dela, para que eu, como professor universitário, a Marcela atualmente como bolsista da CAPES, né, a Ciliane como professora da Educação Básica da Prefeitura de Vitória, a Heloísa como mestranda numa instituição pública, os meninos que trabalham com a gente de iniciação científica e mestrandos e tudo mais. O edital da Secult, que é de dinheiro público. Nós temos uma responsabilidade social. E isso que a gente está fazendo hoje com vocês é parte desse pagamento da responsabilidade social que nós temos, que é compartilhar esse material e fazer com que esse material saia efetivamente das masmorras da academia e entre no cotidiano efetivo da cidade. Isso é o papel de uma universidade, isso é o papel de quem acredita de fato na educação, né? Isso é o papel que a gente fica super agradecido de vocês estarem compartilhando o tempo de vocês com a gente nessa perspectiva de pensar esse lugar. E nós tivemos 205 inscritos. Porque a gente fechou e nós fechamos Na verdade, a gente iniciou com uma perspectiva que a gente ia ter 40 inscrições, né? Depois a gente resolveu abrir para 150, de fato, que é um número que a gente tinha pensado inicial no momento também. E depois a gente falou, não, vamos deixar chegar a 150, não, vamos deixar chegar a 150. Chegou a 205. 205 a gente teve que parar, porque, por exemplo, se tivesse algum problema da gente fazer uma transmissão pelo YouTube, a gente tinha que usar a plataforma, né? E no máximo a gente poderia ter 100 pessoas aqui, e na sala virtual a gente pode ter no máximo, acho que 250, alguma coisa desse gênero. Então a gente tinha um limite, a gente praticamente chegou no limite máximo das relações que a gente podia ter chegado. Cirilo, então, assim, eu acho que, para finalizar, a gente tem que falar sobre a confecção do itinerário. Deixa eu falar, eu não vou conseguir compartilhar aqui. Como? Tem mais uma pergunta, né? Eu pergunto exatamente isso. Como teremos que montar esse roteiro? Tá, Sim. Marcela, faz uma coisa. Você consegue, ou Heloísa, vocês conseguem compartilhar a sala? Eu acho melhor falar isso de dentro da sala. Eu estou conectado na sala, na mesma navegador. Cirilo, acho que vai ser um pouco mais complexo isso. Porque todo mundo vai ter que migrar para lá, entendeu? Não, compartilhar a sala. Compartilhar. Sim, aqui, né? Entendi. Compartilhar a tela. Porque, acho que era o link. Heloísa, mostrar o link. Heloísa, claro. O link para onde vai ser depositado essas imagens, esse itinerário, ele está na sala, entendeu? Aí seria legal mostrar. Heloísa, você ia falar o quê? Heloísa. Então é a porta. Se a gente está no computador que tem o áudio e eu estou no outro que não tem. Alguém manda o link para mim, que eu abro aqui. Tá bom? Você mandou para mim mais cedo, não foi? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. É porque eu não estou... É porque eu esqueci de deixar ela aberta no outro não, aqui, você mandou para mim mais cedo. Eu vou abrir aqui e eu compartilho a tela. Essas coisas de última hora, gente. Só Heloísa, você não tem fácil aí, não? Eu tenho, eu estou abrindo. Não, a Heloísa está compartilhando ali. Deixa eu ver aqui aberto, se precisar.
É porque eu teria que fazer uma operação aqui gigantesca para poder mudar, conectar no outro navegador para poder mudar. Né? Deixa eu só fechar meu áudio aqui. Pronto, eu tô aqui também. Tá. Então, aqui a gente tem a sala. A sala vocês já conhecem, a Luísa vai lá nas atividades. As pessoas já estão aqui se apresentando, olha que bonitinho. Então, aqui, a gente tem então, a aula 5, esse PPT vai estar lá colocado, vai subir, né, Luísa? Né? A atividade 1 aqui, que é para vocês fazerem ao longo da semana, é a fixação de algumas coisas, são algumas perguntas simples lá de vocês responderem, né? Vai para a sequência. Não precisa abrir, não, Luísa. Tá vendo? Isso é o quiz que vocês vão responder, é super simplesinho, né? A atividade 2, né? O acervo, a biblioteca está no lugar errado, ela tem que ir depois lá para o final. Mas tudo bem, vamos na atividade 2 ali, Luísa. O meu percurso diário. Isso aqui é o primeiro exercício que a gente está propondo que vocês façam, né? Do meu percurso diário aqui, que é uma atividade em que vocês vão fazer um desenho. Então, pensando no trajeto que vocês fazem de casa para a escola, né? De casa para o trabalho, fazer um breve desenho, um breve mapa, né, do que seja, do que seria esse percurso de vocês. Eu até coloquei aqui, Heloísa, se você for tem aquele mapinha mental, você consegue abrir algum deles aí? E meu percurso, olhando o meu percurso, vai lá embaixo, olhando o meu percurso. Qual que você vai querer, professor? Qual é a atividade? Nessa atividade aí, nessa aí mesmo. Né? Essa aqui? Trajeto afetivo. Né? Não, a segunda. A segunda, vai mais embaixo nela. Ver atividade. Não é ver atividade, não. Volta lá. É porque no meu aqui... Aqui, ó, meu trajeto. É essa que você quer? O trajeto tem aí os desenhozinhos. Tá vendo? Aqui embaixo tem alguns exemplos. Abre qualquer um deles aí, Luiz. Abre o segundo. Já está abrindo. Tá vendo? Ó, isso aqui, o que a gente quer? É um pequeno desenho. Isso aqui é um mapa. Esses mapas são só da questão do caminho para essa escola. Ele não tem esses monumentos. Mas eu queria que vocês pensassem, um croquis, né? Esse trajeto, um croquis, acho que esse aqui é mais interessante nesse sentido, um croquis desse trajeto de vocês, e se há algum tipo de objeto nesse sentido da cidade, ou uma placa, ou um grafite, ou um busto, ou uma escultura qualquer, ou uma figura de convite que a gente estava falando, uma dessas coisas engraçadas na porta geológica, que vocês representassem isso nesse desenho, tá? Sem preocupação com isso, porque eu postei esses desenhos que são super simples, são bem esquemáticos. A ideia, então, desse primeiro exercício é fazer esse tipo de postagem, tá? Então, pode descer mais, Heloísa, então, aí, para a gente, então, entrar na terceira atividade, então, que é esse trabalho de cartografia, né? Então, afetos e percursos, né? Eu vou ainda, a gente, até amanhã, a gente vai ter colocado, aqui, que eu estou sendo já, até amanhã a gente vai ter colocado ali melhor essa explicação. Mas o que a gente está pretendendo com isso é que a gente use essa ferramenta, que é o Padlet,